Olá, cheirosa e cheiroso que me acompanha por aqui. Chegou o momento de eu contar. Acho que vou tirar o óculos no reflexo. Deixa eu ver se eu gosto sem óculos. Sinto falta do óculos. Chegou o momento de eu contar um pouquinho, até comer um chocolate. De eu contar um pouco, do que foi a nossa vivência, o nosso período de tentar mesmo, de organizar, de vivenciar, de teste, de temporada lá nos Estados Unidos. E, como você já me acompanha aqui há muito tempo, se você não me acompanha há muito tempo, eu e o meu esposo, somos casados há 9 anos. O Alessandro sempre trabalhou com importação, eu sou fisioterapeuta, e quando eu me envolvi com ele, eu comecei a trabalhar assim junto com ele. E o Alessandro tem esse hábito de ir para os Estados Unidos, Miami, mas sempre foi Miami, Orlando, tinha ido pouquíssimas vezes, Miami e Brasil, muitas vezes no decorrer do ano. Então, é uma média de uma vez por mês, a cada 40, no máximo 60 dias. Para poder fazer contatos, para poder encontrar com fornecedores, para comprar algumas coisas, para ver, né, o que está em alta, o que não está, e também para passear. E aí, quando eu comecei a conviver com ele, eu também tive esse hábito junto, e assim a gente faz por muitas vezes no decorrer do ano. E depois de um certo tempo, antes de eu engravidar, se eu não me engano, o Alessandro sentiu essa vontade de morar nos Estados Unidos. E eu nunca tive assim, esse sonho, e ao mesmo tempo que ele tinha vontade, ele não tinha. Porque a gente sempre soube que nos Estados Unidos é diferente daqui. Alguns pontos que pesavam para nós. Principalmente a convivência com outras pessoas. Só que a gente não tinha a real noção do que era. E só do que a gente ouvia. E então, por várias vezes, eu falei que não era o momento, a gente não estava preparado, e eu engravidei, a gente pensou em ir pra lá no período que eu estava grávida para ter a Lívia lá. Eu não quis, falei, não, vou ter que ir mesmo. Aí a Lívia nasceu, e aí teve todo esse processo de crescimento, desenvolvimento da Lívia, então nós paralisamos esse pensamento por um período. Depois, nasceu de novo essa vontade no Alessandro de ir pra lá. E eu não vou mentir, sempre quando a gente está lá, eu sinto muita vontade de viver lá. Mas quando volta, eu falo, não, realmente não quero viver lá, aqui é melhor. Então, ficava nessa indecisão. E o ano passado, nós fomos pra lá no final do ano, e aí a gente continuava, né, nessa indo e vindo, e sempre sonhando com algumas possibilidades a mais que poderia acontecer na nossa vida se a gente estivesse lá. Então, montar uma empresa, um redirecionamento, ter acesso a algumas coisas com mais facilidade se estivesse lá. E, é claro, o que os Estados Unidos acabam oferecendo pra gente, que é uma segurança maior, um asfalto melhor, aprender o inglês, né, que realmente faz muito sentido. E a gente criou a vontade de levar a Lívia pra Lívia poder ter acesso mais fácil, poder aprender mais fácil o inglês, e ela tá pequenininha, seria muito mais fácil. Então, enfim, aí fui criança à vontade, criança à vontade. O ano passado nós fomos para um congresso, na verdade a imersão lá de um conhecido, fomos a convite de um conhecido, e aí participamos. E foi muito interessante que nesse congresso, né, nesse evento que a gente estava, foi interessante e ao mesmo tempo assustador. Nós tivemos em torno de 6 ou 7 pessoas, se eu não me engano, que nos reconheceram lá, nesse evento, um evento gigante. E as pessoas chegavam perto da gente e falavam assim, não, você é o Alessandro, eu te acompanho nas redes sociais. Pessoas que moram nos Estados Unidos há muitos anos. Olha, eu vejo você também, a Eva. E aquele negócio começou a meio que assustar a gente. E ao mesmo tempo a gente ficar muito feliz, porque é o nosso trabalho sendo reconhecido. E isso vindo por causa do importador de sucesso, para as nossas vendas. E a gente estava no shopping, saindo desse evento, ficamos muito felizes e tal. E a gente foi para um shopping. E chegando no shopping, um rapaz veio, ele chama Daniel, veio até o Alessandro e bateu assim no nome do Alessandro e falou, Alessandro, tudo bem? Ele, tudo bem, eu te conheço, fico nas redes sociais e tal. Aí eu olhei pro Alessandro olhou pra mim e nós pensamos, é mais uma pessoa aqui nos Estados Unidos, na verdade era em Orlando, reconhecendo a gente através das redes sociais. E aí, ele estava junto com a esposa, que é a Larissa, nós fomos pro lado de fora da loja, era dentro da Apple, nós fomos pro lado de fora da loja, e começamos a bater papo. E ali nós ficamos uns 30, 40 minutos batendo papo. E eu não vou mentir, foi algo muito diferente de todas as outras histórias que eu já tinha escutado nos Estados Unidos. E neste dia, me veio uma vontade de permanecer um período nos Estados Unidos para tentar. Foi através das palavras dela, através das palavras dele, que mudou o meu pensamento. E eu falei pra ela, sendo engraçado. Eu senti vontade. Eu senti vontade da gente tentar assim. A Lívia já tá maiorzinha, a nossa empresa tá desenvolvida lá no Brasil, né? A gente tem as colaboradoras que conseguem fazer tudo. A Júlia trabalha com a gente, a Júlia Menteada, filha do Alessandro, trabalha com a gente, já tá lá. Ela consegue já desenvolver bastante coisa. Vamos tentar sim. E aí, viemos embora. Ficamos mais 1 ou 2 dias, não sei, viemos embora. E com isso na cabeça. Eu falei, então tá, vamos pra lá, vamos organizar. Vou organizar. Observar as coisas e a gente vem pra tentar. E nós nos demos um prazo. Eu, sinceramente, não sei se era o prazo suficiente, não sei se precisava de mais ou se
precisava só até menos, a gente já conseguiria perceber. Mas foi um prazo de 6 meses. Olha, a gente vai tentar por 6 meses. E durante esse período a gente vai ver o que vai acontecer, como é que vai ser o desenvolvimento. E a gente acaba decidindo ou não por ficar. E assim nós fizemos. Passados uns 2 meses, a gente já tinha. Isso foi em novembro, não foi em dezembro, se não me engano. Ou janeiro, não sei, não lembro, data certa. Depois dessa conversa, mais ou menos 1 mês e meio, nós já conseguimos ir pra lá e alugar um apartamento. E aí, esse pedacinho eu vou contar um pouquinho com detalhes, porque um dos meus maiores objetivos de contar essa história aqui é justamente pra quem tem esse sonho americano. É justamente pra quem pensa que ir pros Estados Unidos, mudar a sua geografia. Eu até escutei essa frase com o Daniel, que foi essa pessoa que a gente conversou dentro da época que encontrou o Alessandro. Fez muito sentido pra mim. As pessoas pensam que quando você muda a geografia, o dinheiro vai cair do céu, né? Vai cair de árvore. Ah, não, aqui no Brasil não tá bom, vou pros Estados Unidos. Pronto, o dinheiro vai cair da árvore. Então, se a pessoa ela tem dificuldades, ou se ela não tem disposição para trabalhar aqui no Brasil, você pode ter certeza, mas certeza absoluta, que nos Estados Unidos também não vai ser diferente. A disposição dela ela não terá disposição, e lá ainda pior. Porque lá, aqui você trabalha, e é claro, né, qualidades de vida são diferentes. Quem sou eu para falar que não? E eu não vou ser uma dessas brasileiras frustradas que foi para os Estados Unidos, né, e falar que não tem diferença. É mentira, existe sim uma grande diferença do que é qualidade de vida nos Estados Unidos e do que é qualidade de vida no Brasil. Isso é nítido. Porém, a estrutura psicológica das pessoas que saem daqui e vão para os Estados Unidos, que geralmente já estão abaladas, é 1%. Estou falando aqui do que eu acho, né? Do que eu percebi, não tem estatística nenhuma, mas do que eu percebi lá. Acho que não é mais do que 2% da população brasileira que está nos Estados Unidos e que ficou bem sucedida lá. É uma porcentagem enorme, gigantesca de pessoas, de histórias, de pessoas que estão lá há anos, vivendo em situações que eu tenho certeza que se ela trabalhasse o tanto que ela trabalha lá, aqui ela estaria melhor. Eu tenho certeza. Por que acontece? Ah, Eva, mas lá a pessoa, ela tem um parque, ela tem uma comida melhor, tudo bem, pode até ser que ela tenha mesmo. Mas as pessoas não têm estrutura psicológica para tolerar o que tem que ser feito lá. As pessoas não têm estrutura psicológica de forma nenhuma, então o que ela ganha lá, ela não consegue fazer o que ela tinha que fazer porque ela não tem amparo. As pessoas lá ficam solitárias. O índice de alcoólatras, de viciados e de depressivos brasileiros nos Estados Unidos é gigantesco. É gigantesco. Lá não tem brincadeira. Aqui, o jeitinho brasileiro, que é a nossa cultura, né, que nós crescemos já assim, às vezes grande parte dos pais falam, não, fica na cabeça, a gente dá um jeitinho. Sei o que, a gente dá um jeitinho. As pessoas estão acostumadas com isso aqui. E quando vai pra lá, não tem jeitinho. Ou você paga aluguel no dia marcado, ou com 4, 5 dias, não sei ao certo, mas é pouquíssimo tempo, eles retiram as coisas de dentro da sua casa. Eles não querem nem saber. Ou você trabalha 12, 14 horas direto, ou até mais, para conseguir um dinheiro legal. Ou você come o básico e mora em um quarto por vários anos. Tem pessoas lá que moram em um quarto, compartilhado em casas de outras pessoas, há anos. E ficam pulando de quarto em quarto. Porque um quarto lá para você alugar custa no mínimo um quarto simples, sem você ter acesso à casa. Às vezes um banheiro pro lado de fora. Sem você ter acesso à cozinha, sem você ter acesso a uma televisão na sala, tem que ser só dentro do seu quarto, vive dentro de um quarto. É o trabalho, quarto, trabalho. Custa $800. $800. Entende? Claro, a pessoa não vai converter, não vai, porque ela tá ganhando em dólar, tá lá trabalhando em dólar, né? Então ela não precisa converter, mas são $800. E uma outra frase que eu escutei lá muito incrível, que eu achei incrível do Daniel, foi que a gente vai pra lá, né? Às vezes fica um pouco deslumbrado. Ah, aqui custa $2. Nossa, você vai comer ali, você vai passar a comprar alguma coisinha que seja. Ah, é só $5. Ah, é só $3. Mas $1 lá é $1. É muito dinheiro. É diferente. É incrível. E aí você começa a perceber este outro lado. A vivenciar histórias e coisas que você fala, meu Deus. Que incrível. Que pesado. Que sofrido. Enfim. Mas também existe um lado legal da história, que é viver lá. Né? Lá você tem acesso a parques. Eu falo parques, é parques abertos, tá? Não tô falando de parques da Disney, não. Mas também, quem mora lá tem acesso a parques da Disney. Apesar de eu conhecer pessoas lá que moram lá há anos e às vezes não tem condições de ir num parque da Disney. Tá? Não tem condições de ir. Ou não vai porque trabalha muito, então. Então você tem acesso a um parque aberto, você tem acesso a uma churrasqueira que fica no parque, você tem acesso a um asfalto muito, né? Enfim. Mas tudo tem seu ônus e bônus. Retornando para a parte que a gente decidiu ir. E aí nós decidimos ir. E nós ficamos muito próximos do Daniel e da Larissa, onde a gente começou a conversar muito. Eles são da igreja. Hoje eu consigo perceber qual que foi o maior motivo de a gente ter feito essa temporada, que foi o encontro com Deus. Que eu não conseguiria enxergar eu reencontrar com Deus aqui no Brasil,
não conseguiria, então precisei de ir lá mesmo pra fazer esse encontro com Deus. Então eu sei por que que a gente foi. E nós ficamos muito próximos e tal. E aí eu consegui alugar um apartamento. Pra você alugar um apartamento nos Estados Unidos hoje, ou até mesmo um quarto de uma pessoa que é dono de uma casa e tá te oferecendo um quarto, você precisa deixar em média de 1 ou 2 ou 3 aluguéis antecipados. Vai depender do que a empresa ou a pessoa vai te exigir. E aí pra nós eles pediram 2 aluguéis adiantados. Então era um valor alto, porque o aluguel lá é em torno de 2.000, 2.400 ou 500 dólares, um apartamento de 2 quartos. Então ficou um valor alto e a gente teve que deixar esse dinheiro lá. Então, mas nós conseguimos, porque tem algumas pessoas que não conseguem nem passar por essa parte. Porque como a gente é brasileiro, então tem um pouco mais de dificuldade. Então, a ficha passou e aí só exigia este valor de depósito de 2 aluguéis. E assim nós fizemos. E aí o Alessandro conseguiu também, já de repente, comprar um carro. E nós conseguimos comprar esse carro, financiado também e tal. E tudo foi se ajeitando. Tudo caminhando super bem. E de repente, decidimos ir. E eu falei com ele, olha, durante esses 6 meses eu vou ficar indo e vindo. Você fica aqui um período maior, ele se disponibilizou de ficar lá um período maior. Eu vou ficar indo e vindo por causa da Lívia. Eu ainda não quero levar ela. Eu quero sentir a firmeza lá mesmo. Pra depois tirar ela do convívio dela aqui, que é a escola, é os amiguinhos, era a nossa casa. Na hora que falasse, não, tá ok, conseguimos ajeitar tudo. E também a questão do papel, né, do brincar, ou da forma que a gente fosse ficar lá, do nosso status. Depois que a gente conseguir tudo isso, aí sim a gente traz a Lívia. Porque seria um transtorno muito gigante pra ela passar de algo que seria desnecessário, que não teria necessidade. E olha o que eu vou falar aqui agora. Acho que é a parte mais importante deste vídeo. E é o que mais as pessoas têm que pensar, analisar, quando tem esse pensamento de ir pra fora. De viver uma vida melhor, de querer uma vida melhor, de sonhar com uma vida melhor. Primeiro, se a sua disposição está pouca, ou se você não está desempenhando, fazendo o que tem que ser feito aqui no Brasil, se você não mudar a sua mente, você também não vai fazer em qualquer outro país, tá? Você só vai se frustrar mais, vai se chatear mais, vai ficar mais preocupada, vai ficar mais ansiosa, vai ficar mais desgostosa da vida. Então, primeiro você tem que mudar aqui. Se você está disposta a fazer tudo o que você tem que fazer, te acordar cedo, trabalhar muito aqui no Brasil, se você for para qualquer outro lugar, você também vai fazer isso. Ok? E a frase que o Alessandro falou para mim anos atrás, e foi a frase, acho que uma das frases mais inteligentes que o Alessandro fala, ele tem um pensamento assim muito... Morar fora, né? Mas vamos citar aqui, bem fixo, né? Nos Estados Unidos. Morar nos Estados Unidos, escolher viver nos Estados Unidos. Ou na nossa concepção, tá? Na concepção dele, e eu achei, assim, super interessante isso que ele falou e concordei. Morar nos Estados Unidos hoje, ou é pra quem está aqui com uma vida simplesmente que não tem pra onde ir, não tem o que fazer, olha, perdi mãe, perdi pai, meus irmãos não tem nada comigo, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu tô aqui jogada ao léu, eu não tenho nada que me prende aqui, não estou feliz nesse país, não gosto de conviver com as pessoas, não está legal, não tenho condições financeiras, as minhas condições estão péssimas, não sei o que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, mas eu tenho disposição e quero. Estou disposta a trabalhar 12, 14 horas para conquistar as coisas lá. Então a pessoa tá assim, no fim do fim, vai para os Estados Unidos. Sim, concordo, pode ir. Trabalhar lá 14 horas, geralmente, começa ali pelas partes mais difíceis mesmo, né? Não quer dizer que tem que ser, não, tá? Não quer dizer que tem que ser, que eu também escutei uma história que eu vou falar aqui também sobre isso. Mas geralmente o caminho é esse, mas não é regra, né? Então você começa ali pela faxina, você começa pela limpeza, pela garçonete, né? Enfim, para depois você ir evoluindo. Ou é para quem está com uma grana sobrando, que está muito bem no Brasil, realmente o rico, que tem condições super, assim, fantásticas, está super bem, que pode ir lá andar de carrão, viver em casas gigantescas e comer super bem. E viver sem se preocupar se está ganhando em real ou se está ganhando em dólar e que ele pode gastar tranquilamente. São para essas duas pessoas os Estados Unidos. Para essas duas pessoas. Falo para quem vive aqui e quer ir para lá. O intermediário, ou o empresário, ou o empreendedor, que vive bem, que come bem, que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, que é normal, tá? Se você tá achando que você tá trabalhando demais, lá é muito mais, tá bom? Que tem um bom carro, seja financiado, ou que lá também todo mundo tem muita coisa financiada. Que seja financiado e que tenha uma casa, ou que seja também financiada, porque lá é muito difícil você comprar. Você também paga aluguel há anos. Come bem, frequenta bons lugares, tem ali a oportunidade de viajar 2, 3 vezes por ano ou mais. E que está fazendo, né? Tranquilamente vivendo bem aqui, comendo. Não é pra você. Não é. Sabe por quê? Você sai de um bom, tá? De um ótimo, vamos dizer assim,
para enfrentar um péssimo. Para enfrentar uma situação que vai demorar ali 2, 3, até 4 anos. Para você chegar no nível que você estava aqui. De quando você saiu daqui. Posso estar falando bobeira, tá? Posso até estar falando bobeira. Mas essa foi a sensação que eu tive e o que eu percebi. Ótimo, mas tudo bem, eu vou enfrentar aí 2, 3, 4 anos para ficar no nível mais ou menos que eu estava aqui no Brasil, mas depois a oportunidade de ter uma vida extraordinária pode ser gigante, pode ser gigante. Sim, com certeza. Como também, se você trabalhar mais 4 anos aqui, 3 anos aqui no Brasil, a sua oportunidade também de estar extraordinária pode ser gigante. O negócio é o que você está disposto, ou o que você está disposta. Eu não estou disposta a viver neste país, no Brasil, por causa da política. Não estou disposta a viver nesse país, no Brasil, que tem um asfalto ruim. Não estou disposta a viver num país, no Brasil, onde eu pago impostos caríssimos. Ótimo. Pode ir para os Estados Unidos. Ah, sim, com certeza. Se você não concorda e não está disposto, o lugar é lá mesmo. E você vai trabalhar o mesmo tanto para mais um pouquinho, entende? Para viver a mesma vida mediana para menos um pouco, mas com um asfalto melhor, às vezes com uma política mais justa, que eu também nem sei se é tanto assim, mas com uma política mais justa, e pagando menos imposto. Perfeito. Não tá nada errado. Agora, Eva, eu não estou disposta a não ser ninguém. Eu não estou disposta a começar tudo de novo. E eu não estou disposta a trabalhar mais 4, 5 anos para chegar mais ou menos no nível que eu estou agora. Ótimo, continuo no Brasil. Continuo no Brasil. E quando você chega lá, você não é ninguém. Ninguém vezes ninguém. Médica, advogada, empresária, que trabalha há 15, 20 anos no mesmo ramo, que faz não sei o que das quantas, mestrado, doutorado, esquece. Esquece. Você é simplesmente um imigrante. E ponto, não tem mais conversa. E você tem que rebolar o dia inteiro, o tempo todo, constantemente, para tentar aprovar você nos lugares. Ó, o americano de verdade, eu não convivi, tá? Não convivi, não sei. Mas o americano de verdade, as histórias que eu escutei, que ele te recepciona muito bem, ele faz questão de entender o brasileiro. Geralmente o brasileiro presta serviço, né, pra eles. Então eu convivi muito com muitas pessoas que prestavam serviço na área da limpeza. Então elas chegam na casa, elas tentam entender o que você está falando e tal. Então isso que é muito interessante. Mas o brasileiro que está lá, ele quer o tempo todo te apunhalar pelas costas. Não posso falar isso porque comigo lá não senti nada, pelo menos eu não percebi nada com ninguém. Mas o medo do brasileiro, ele vive em constante medo o tempo inteiro. Eu fiquei impressionada. Tem pessoas que vivem lá 22 anos e elas vivem com medo o tempo todo. Porque não é o país dela. Ela tá em risco o tempo inteiro. Eu fiquei impressionada. Mesmo você tendo o papel, mesmo você sendo... As pessoas ficam tensas. E como a grande parte, né, está lá em legal, ainda pior. Mas por quê que está lá em legal? Porque é muito difícil. E aí, beleza. Foi um dos pontos que o Alessandro falou comigo, que eu achei super interessante. E o outro ponto que o Alessandro falou comigo foi que ele não viveria lá se fosse ilegal. Eu falei que eu também não. Eu só queria viver lá se a gente tivesse as condições, as possibilidades, se estivesse dentro dos critérios, para ter um green card. Senão não faria sentido a gente viver lá. E a gente perderia essa liberdade que nós temos de ir e vir. Assim como o Alessandro já entrou dentro dos Estados Unidos 120 vezes. Eu já nem sei quantas vezes eu já entrei, já devo ter entrado umas 50, 40 vezes. E a gente perderia isso. E esse não era o nosso objetivo, de forma nenhuma. E aí nós começamos, né? Foi o primeiro mês, e o primeiro mês já foi de... Aí nós resolvemos ficar em Orlando, alugamos o apartamento e resolvemos correr atrás da papelada. Porque por lei, o turista pode ficar dentro do país legalmente por 6 meses, certo? Por isso que nós estipulamos 6 meses. Então ele pode ficar lá legalmente, sem problema nenhum, com o visto de turista, por 6 meses. Só que a gente tinha esse período para organizar tudo, porque tudo que você vai organizar tem tempo. Então você pode ficar 6 meses, mas você tem que organizar as coisas antes. E aí vem uma das maiores dificuldades. Existem várias formas de você tentar o seu papel. Tentar um status, que chama, né? Um status nos Estados Unidos. E legalmente, uma das mais procuradas, uma das mais simples, vamos dizer assim, é você sendo um estudante. Você falando pro país que você é um brasileiro e que você quer desfrutar das coisas que tem lá, estudar dessa possibilidade. E que você tem condições financeiras em se manter lá. Então não é simples. Eu chego lá e falo, olha, eu quero estudar aqui, me dá o papel, deixa eu estudar. Não, não é assim. Você chega lá, você tem que se matricular numa escola, pagar um período da escola, de pelo menos 6 meses, não é pagar por mês, tem um período que você tem que pagar, para afirmar que realmente você vai ficar lá.
Você tem que comprovar com dinheiro em conta, um valor altíssimo que eles mesmos estipulam, o mínimo para uma pessoa conviver lá, para viver lá diariamente, eles têm um valor. O mínimo por mês é tanto, você tem que confirmar esse valor 6 meses mais, que vai comprovar que você tem esse valor em conta para você viver lá esse período que você vai estar estudando. E você tem que estudar. A ligação do consulado com a escola, porque a escola tem que declarar que você está presente todos os dias na aula. E não pode aula online, aula presencial. E as aulas lá são geralmente de 7 da manhã a 1 da tarde, ou à noite. Então você tem que comprovar isso o tempo todo, tem que estar afirmado isso, para que você não perca o status que você está buscando, que no caso é o de estudante. E além disso, você tem que ter um advogado para fazer todo esse processo. E também tem o valor do advogado que você tem que pagar. Então, nisso aí, para quem sai aqui do Brasil, às vezes, com um pouco dinheiro e vai para lá, se depara com essa situação, começa a trabalhar Vou abrir um loucamente. parênteses aqui. Lembrando que quem pega status de estudante, quem consegue fazer o processo e conseguir o passaporte, lá, o visto, na verdade, não visto, de estudante, não pode trabalhar. Não pode. Você está lá para estudar. Então, o governo, né, não aceita que você faça do país uma forma de ganho, de dinheiro. Então, você está para trabalhar. Por isso, eles pedem dinheiro em conta para saber se você tem condições daqui do Brasil sustentar você lá. O seu trabalho tem que ser daqui para te sustentar lá. E ainda tem essa dificuldade. Por isso, um dos maiores medos também. Porque, geralmente, quem está lá ou é ilegal ou como estudante. E aí, ele não pode trabalhar. E ele não tá lá como estudante. Ele tá lá para viver, então ele tem que trabalhar. E ainda entra essa dificuldade que o imigrante tem lá. Por isso que ficam as outras pessoas, os outros frustrados, te investigando o tempo todo, te empurrinhando mesmo o tempo todo, querendo saber o seu status. Se você estiver trabalhando, você tá trabalhando, você tem status de estudante? Tô entendendo. Então, ó, cuidado, viu? Que eu posso te fazer isso e isso com você. Então, tem muito disso lá nos Estados Unidos. E aí o dinheiro mal dá para você pagar o aluguel e a sua comida. Você não sobra dinheiro para você pagar o advogado e ainda a escola, e ainda estudar e ainda trabalhar. Entende? Uma das maiores dificuldades. Que não era o nosso caso. Né? O nosso caso, a gente tinha um caixa, a gente não esperava o valor que era, realmente a gente ficou um pouco assustado, mas a gente tinha de onde tirar. Mas ficamos um pouco meio assim, abismado mesmo com os valores que iam surgindo diariamente. Olha, agora é esse valor. Então são valores assim, 20 mil dólares, 30 mil dólares em conta, para estudar, sei lá, mais 500 dólares por mês, sabe? Então, vão surgindo valores que, como a nossa renda vem do Brasil, quando você converte, estava dando valores absurdos. E aí nós começamos a assustar. Aí nós falamos, calma, nós temos 6 meses legalmente para ficar aqui, vamos ficar tranquilo. E conversamos com um advogado, conversamos com outro, e vieram outras possibilidades de tentar o visto. A primeira possibilidade foi do estudante, mas ele tinha que estudar, ficar um período na escola, e iria atrapalhar a gente trabalhar, porque a gente já estava tentando o processo de montar a nossa empresa lá, que foi onde nasceu a Box for Brasil. Aí eu falei, nossa, ficar 4, 5 horas dentro de uma sala de aula, não vai dar pra fazer tudo que tem pra fazer. Como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos cuidar das coisas, como que vai ter o dinheiro pra... Não vai dar. Tá, então vamos tentar outra possibilidade. E aí, uma das advogadas veio uma possibilidade, ela me falou, perguntou da minha profissão, a possibilidade de entrar com a minha profissão. Eu sou fisioterapeuta há 15 anos. E eu tenho várias comprovações de trabalho aqui e tal. E a gente poderia tentar. Mas também não ficou barato. Também não é barato. A única facilidade que teria é que eu não teria que demandar o meu tempo para lugar nenhum. Eu poderia ficar livre, trabalhando. E é um processo que demanda em torno de 8 meses a 1 ano. 8 meses a 1 ano, podendo ser menos, mas gera aí nesse período. E que poderia também, o consulado americano vai falar, não, ela não faz sentido pra gente aqui. Nos Estados Unidos a gente não quer ter ela aqui e o dinheiro embora. Não tem volta do dinheiro. E aí é em torno de 25 mil dólares. 25 mil dólares, mais outras coisinhas que tinha no meio do caminho. Nós falamos, ó, 25 mil dólares, mas eu não vou precisar de ficar numa escola, vou poder trabalhar de noite, a gente vai poder empenhar mais na Box for Brasil, tentar fazer grana em dólar. E aí, acho que pode ser. E aí nós fomos, né, fazendo outras coisas e trabalhando lá nos dias, e aí a gente foi percebendo que é tudo muito caro. É tudo muito caro. Quando você continua ganhando em real. Então essa foi a nossa maior dificuldade. Porque a gente ainda não tinha uma renda certa em dólar. A gente estava começando a trabalhar essa renda em dólar. Então, tava aí aluguel, a luz lá em torno de 120, 170, 120, 70 dólares, 70 a 120 dólares por mês. E a gente tem que converter tudo isso para 5, vezes 5. Aí é carro, aí é gasolina, aí é comida, nos manter lá, passear lá. Você não sai, não vai num restaurante que você não paga menos de que, sei lá, 40, 50 dólares. 5 vezes 5, né? 250 reais. Então, você vai almoçar,
30 dólares, 20 dólares. Aí tem lugares de 10 dólares, né, e tal, mas aí você vai fazendo comida em casa. E aí começou a ficar tudo muito apertado. Então, eu tinha que fazer comida em casa, eu tinha que lavar, eu tinha que sair pra rua, eu tinha que trabalhar. Às vezes não tava conseguindo trabalhar na rua, porque eu tinha que fazer os afazeres, aí não tava girando, e enfim. As coisas começaram a se embolar. E o tempo foi ficando curto, o dinheiro não foi sobrando mesmo, porque a gente foi direcionando o dinheiro para as coisas da casa, que a gente tinha que nos manter lá. O dinheiro não foi sobrando mesmo para que a gente fizesse o nosso status, que a gente não fizesse o nosso papel. Direcionasse esse dinheiro pro green card. E a gente falou, não sei se ainda é o momento. E a nossa empresa, e a gente começou a tirar dinheiro daqui para levar para lá. Porque aqui já se mantinha, aqui já fazia todos os seus processos, e nós tiramos daqui para tentar manter lá. E aqui não tinha ainda esse preparo todo. Porque aqui nós temos uma estrutura muito grande, que é casa, que é a escola da Lívia, que é escritório, são 2 escritórios, que são as colaboradoras, era a Júlia. Então, é uma estrutura muito grande, é algo muito grande pra gente tirar daqui, estava tirando daqui, mantendo aqui, tirando daqui, para sustentar lá também. E aí começou a apertar, e eu falei, Alessandro, não tá indo. E momento nenhum, passou na minha cabeça ou na cabeça do Alessandro, a gente desfazer de tudo aqui. Porque o mais correto seria isso. E grande parte das pessoas que a gente conheceu lá, né, uma parte das pessoas que nós conhecemos lá, que está caminhando bem, elas não têm esse custo aqui no Brasil. Então, elas não têm toda uma casa, uma estrutura, um escritório para manter no Brasil e manter lá. Elas desfizeram de tudo aqui e foi para lá. E que se a gente fizesse isso também, daria super certo. A possibilidade era muito maior. Mas momento nenhum isso passou na nossa cabeça. Momento nenhum a gente imaginou largar tudo aqui, abandonar tudo, vender tudo, desfazer de tudo para viver só lá. Essa não era a nossa intenção. A nossa intenção era viver os dois, fazer os dois. E aí o tempo foi passando, eu vim uns dias antes, dei as minhas palestras, voltei, fiquei mais um mês lá, a Lívia ficando aqui. E aí na última vez que eu vim, o Alessandro ficou lá mais um período, acho que um período de um mês. Quando ele voltou, ele falou, Eva, a gente não tem como manter mais, não dá mais. Não é isso, ainda não é o momento, ainda não estamos preparados. Acho que psicologicamente, psicologicamente e financeiramente, para manter os dois. Nós temos uma vida muito boa aqui no Brasil. E nós sentamos e fomos entender. Olha, eu e o Alessandro temos um reconhecimento muito grande aqui no Brasil. Nós conquistamos muitos clientes, nós amamos o que nós fazemos. Nós adoramos, somos apaixonados com o nosso trabalho, com os nossos clientes. Acho que não tem nada mais gratificante, glorioso do que quando os nossos clientes passam. Hoje mesmo a gente estava ali almoçando, vem os clientes na mesa e falam, olha, eu vejo seu trabalho, eu sigo o seu trabalho, eu sou encantada, eu gosto de comprar com vocês. Não tem nada melhor do que isso. E a gente iria deixar isso tudo para trás. Tudo isso que nós conquistamos, tudo isso, as pessoas aqui, para viver lá. E para viver lá de uma forma tão falta de calor. Eu falo isso porque chegou a parte mais medonha que eu vivi lá. Quando eu estava lá, eu fui pra igreja, né? Algumas pessoas até falam que não gostam dessa igreja e tal, enfim, mas eu não tô lá por causa de ninguém, por causa de pastor, por causa de templo, porque é muito bonito, não. É porque foi as pessoas que eu conheci, já eram de lá, e foi onde eu consegui ter meu encontro de novo com Deus. Eu sou super agradecida por todos que passaram na minha vida e que me fizeram chegar a Deus de novo, e também o Alessandro. Mas a gente vai conversando com as pessoas, e as pessoas ficam muito... O brasileiro te vê na internet, que tá lá, então elas enchem os olhos. Nossa, você faz isso, que legal esse trabalho. E o sonho de todo brasileiro que tá lá é aprender a mandar pro Brasil. É aprender a ter as coisas lá pra mandar pro Brasil, porque sabe que tem valor. E as pessoas começavam, nossa, me ensina, Eva, não me fala como é que é isso, Eva, isso, Alessandro. E a gente foi bombardeado por pessoas, por brasileiros. Grande parte frustrado e cansado de trabalhar lá, como eles trabalham, muito, mas é muito. Grande parte frustrado e cansado. Tentando sugar da gente, pedir da gente, entender da gente o nosso trabalho. E aí eu pensei, falei, gente, tantas mulheres me chamando, por que não encontrar com essas mulheres e contar pra elas como ajuda mesmo? No momento nenhum eu pensei em dinheiro. No momento nenhum, isso foi algo que me tocou muito lá nos Estados Unidos, sabe? No momento nenhum eu pensei em dinheiro. Eu falei, nossa, são tantas mulheres, eu sei como fazer. O Alessandro sabe como fazer, mas são mulheres. Por que eu não encontrar com elas um dia, um chá, e passar pra elas pequenas coordenadas, pequenos ajustes, porque no local onde elas estão já tem tudo, eu só vou direcioná-las. Não tem nada de super fantástico, nada de um curso mirabolante, assim como não é o curso do Alessandro. É um curso super prático, fácil, que você que é aqui do Brasil consegue importar, mas quem tá de lá consegue enviar pra cá. Um café aí de 4 horas eu consigo passar pra elas. Por que não encontrar com essas mulheres? E aí eu pensei nisso, falei, eu vou fazer isso. E aí eu lancei a ideia e eu fui simplesmente bombardeada também por pessoas falando, você é louca. Não faça isso. Tome cuidado. Você tá maluca. Onde você tá com a cabeça? Você tem problema? Eu falei, gente, mas por quê? Você tá correndo um sério risco.
As pessoas vão te denunciar. Tudo que você fizer aqui que for gerar dinheiro, você tá correndo risco do seu visto ser preso, de você ser deportada, de você não sei o quê, das pessoas te denunciarem, corre o risco das pessoas virem aqui só pra saber qual que é o seu status e ir lá te denunciar, falar que você tá ensinando, que você tá ganhando dinheiro. Mas eu não quero ganhar dinheiro. Não é dinheiro. Eu quero ensinar, mostrar essas mulheres. Independente. As pessoas aqui são muito má, são ruins. O brasileiro que vive aqui, eles são isso, são aquilo. Eu falei, gente, não pode. Não tem condição isso. Não tem lógica isso. E aí acabou que eu não consegui fazer esse café, que eu não consegui. Deus não deixou. Eu penso assim. Porque de primeiro momento eu fiquei, gente, que absurdo. Eu só quero contar para as mulheres que elas podem e que não é difícil. E aí depois eu fui entender que realmente a população brasileira que vive nos Estados Unidos, ela está frustrada. Ela está louca para poder vir no Brasil. E grande parte delas para ficar, para voltar. Mas tem medo, tem vergonha, tem medo de ser julgada, sabe? Medo de não receber apoio aqui. Medo das pessoas falarem com ela, você não quis ir, agora aguenta. Ou grande parte quer vir pra desafogar, pra buscar uma palavra de apoio, ver a família. Porque elas estão sofrendo. Nossa, elas estão sofrendo muito, muito, muito. Elas estão em ponto de surtar. Grande parte do brasileiro que tá lá, ele tá desorientado, ele tá sem rumo, ele tá sem caminho. Ele tá sem conseguir pagar o aluguel. Ele tá sem conseguir saber se ele vai comer amanhã. Sabe? As pessoas vivem falando em função de falar como é que é o status do outro, como é que a pessoa tá. Ele tá frustrado, ele quer acabar com o outro. O pouco que está caminhando melhorzinho. Então a conversa lá é só essa. Qual que é o seu status? Você tá aqui como? Como turista? Você tá aqui ilegal? Você tá aqui como estudante? Você tá estudando? Você tá indo pra escola? E o seu processo? Tá em qual parte? Você conseguiu o quê? Qual advogado? É só isso. É só isso. Isso me cansou. Não, me estressou. Falei, gente, que saco. Você não vive tranquilo. Você não vive bem. A conversa é só essa. E aí eu falei, não tá legal. Não tá legal. Porque não é simples. Eu vou falar com você a verdade. Acho ali que por volta de 2 anos, 3 anos, as pessoas trabalham lá dia e noite pra pagar advogado. Pra pagar aluguel só. Pagar advogado, pagar aluguel, é trabalhar em 2, 3 serviços. Se preocupado o tempo todo, sabe? Parecendo que tá devendo. Que matou alguém. É isso. Enfim. Essa parte me tocou muito. Eu falei, eu não quero viver isso. E vou te falar um negócio. A partir do momento que você é imigrante você sempre será. Sempre será. Tá, tudo bem. Quando eu conseguisse o papel, se a gente se esforçasse mais, se empenhasse mais, desenvolvesse mais, fizesse mais grana, a gente poderia conseguir esse papel? Sim, poderia sim. Não era impossível não, tá? Não era impossível não. Assim como não pode ser pra você, né? Pode ser totalmente possível sim. Como várias pessoas conseguiram. Mas, vou te falar bem a verdade, podem me chamar de fraca. Podem me chamar de que eu não dei tempo ao tempo. Mas eu não estava disposta. Como eu não estou disposta. Eu não estava disposta a correr atrás aqui no Brasil e melhorar a minha vida aqui. Melhorar ainda mais. De ter um carro ainda melhor, de ter um apartamento ainda melhor. Porque nós não podemos parar de sonhar. Pra viver lá. Com essa pressão o tempo todo. Com essa angústia das pessoas te condenando o tempo todo, as pessoas atrás de você o tempo todo. Você não pode abrir um comércio, você não pode abrir Você não pode falar com as pessoas que você tem vontade de ajudar elas, você não pode pensar em fazer algo diferente, você não pode pensar em trabalhar de um jeito diferente. Porque as pessoas estão atrás de você. Não estava disposta a isso. E aí eu até brinquei, não estava disposta a enfrentar isso por causa de um asfalto melhor. Por causa de comer melhor uma comida que custa 4, 5 dólares. Não. Tinha que ser muito mais. Tinha que ser muito mais. Tinha que ser muito mais do que isso. E pra mim, o que seria mais é a tranquilidade. Me custaria tempo. E me custaria um tempo que eu não sei se, na altura do campeonato, onde eu vivo aqui no Brasil hoje, da forma que eu vivo, nas condições que eu vivo, seria ideal. Isso pra minha vida, para o que eu vivo, para o que eu tenho, para o que eu sou hoje, tá? Entenda você. Não estou aqui pra desanimar ninguém, pra destruir sonho de ninguém. Eu estou aqui para alertar e contar o que eu passei. E o que eu vivenciei, o que eu presenciei, e o que eu estava disposta com o que eu vivenciei durante esse período. Eva, você deixou de dar oportunidade para sua filha, porque foi um dos motivos também que eu pensei no início. Se a gente for, vou levar a Lívia e vou dar para ela uma oportunidade gigantesca, que é conhecer um outro país, vivenciar uma outra língua e aprender uma outra língua, que é a maior língua, né? A língua mais falada do mundo. Mas será?
Depois de algumas coisas que eu presenciei lá também, de crianças que sofrem tanto por um sonho louco do pai, e que elas não vivem tão assim maravilhosamente bem assim também não, sabe? Para aprender uma língua. Tá certo, no futuro isso para ela vai ser maravilhoso, nossa, incrível fazer aprender o inglês. Ok, não discordo de forma nenhuma. Isso pode mudar várias coisas e facilitar várias coisas na vida dela. Mas eu pensei, é muito sacrifício. Para mim, seria para ela, para algo que eu nem sei se ela quer mesmo. Nem sei se ela estava disposta ainda. E se aqui a gente tem estrutura pra colocar ela numa aula de inglês. E mais pra frente, se ela quiser aprender mais inglês, ela vai pro livro espontânea vontade. Passar o que ela tem que passar. Sabe? Não sei. E aí a gente percebeu que realmente, claro, veio a questão financeira? Veio. Ficou pesado? Ficou, com certeza, não vou mentir. Não vou mentir. E assim como qualquer outra pessoa que vai pra lá e que tem o seu estabelecimento, o seu trabalho aqui e que tem que pagar daqui em dólar, vai entender o que eu estou falando. Até mesmo quando você viaja, essa pessoa vai entender o que eu estou falando. Agora, se essa pessoa disponibiliza todo o seu dinheiro pra lá, ganha em dólar, paga em dólar, é outra história. Ela vai trabalhar muito, ela vai disponibilizar muito tempo do trabalho pra manter as coisas lá, porque também não é barato. Lá um aluguel de $2.000. $2.000. São 12 mil reais. 2.400, $500. São 12 mil reais por mês. Pra você ter um apartamento de 2 quartos, cozinha e sala conjugada. E o que tem de bom lá é um ar-condicionado, que toda casa tem. É ar-condicionado, uma piscina, uma academia, muito bom, mas por 12 mil reais. 12 mil reais. Você paga um aluguel no Brasil aqui de um lugar fantástico. Fantástico. Tá? Tá certo que ganhar $2.000 é uma coisa, ganhar 12 mil reais é outra, mas $2.000, você fazer $2.000 lá também, minha filha, eu vou te dizer um negócio. Você tem que trabalhar com força, mas é muita força, entende? Enfim, foi essa a minha visão. Eu achei que, por mais que teve a questão financeira, que a gente não estava disposto a desfazer das nossas coisas aqui, essa não era uma opção, não era mesmo. Veio a questão financeira, assim, que apertou, a gente não poderia continuar, porque iria ficar difícil de manter. Veio todo esse emocional, toda essa disposição. E tudo que você for fazer na sua vida, tudo que eu faço na minha vida hoje, isso eu aprendi na terapia, tudo que eu penso, que eu quero fazer, eu penso até onde eu estou disposta. Até onde eu quero e até onde eu tenho consciência que eu vou poder me entregar o máximo para conseguir aquilo ali. Olha, eu estou disposta até aqui. Até aqui eu vou com todas as minhas forças. Daqui pra lá, eu já não tenho tanta disposição, eu já não quero fazer mais. E nós temos esse direito, tá? Ah, porque nós temos que ser as mais fortes do mundo, temos que fazer. Não temos, não. Não temos mesmo. Não temos. Por isso que existe pessoas aí acabadas, destruídas, depressivas. Por às vezes querer... A sociedade te obriga a fazer tanto que você paralisa, você não faz nada. Você paralisa. Você entra num estado psicológico acabado, destruído, fracassado, porque eles te obrigam coisas que você não consegue ainda, que você ainda não está preparada para isso. E querem te enfiar para a goela abaixo, que você tem que conseguir. Então, eu estava disposta até ali. Até ali eu estava disposta. Portanto, fizemos tudo que estava nas nossas condições até aquele ponto. Dali para lá, passar por essas situações, sendo que eu e o Alessandro temos condições financeiras, psicológicas e do nosso trabalho que nos permite de ir e vir. Quando a gente quer e quanto mais a gente se esforçar, a gente vai ter. Por que viver lá? Ainda não era o momento. Ainda não era o momento. Então foi isso, sabe? Foi essa... Eu fiquei bem assim, assustada com a situação de um imigrante. Eu fiquei bem assustada com a situação das pessoas que vivem lá, que estão no processo. Tem pessoas que estão no processo lá há 8 anos, 6 anos, 4 anos. Teve pouquíssimas, mas teve pessoas que conseguiram esse papel muito rápido, com 1 ano. Mas vive situações assim... assim, assustador. É assustador. Eva, no Brasil também tem, minha filha, no Brasil tem também, tem povo sofrendo, tem povo passando fome, tem povo sem trabalho, tem povo que não tá conseguindo pagar aluguel, tem sim, não vou mentir, não tô falando sobre isso, que não tem, não tô falando que lá tem e que não tem, tem, mas o negócio é que as pessoas deixam aqui, pessoas que poderiam, às vezes, te dar um apoio, te dar um suporte, e sabe que é a outra coisa que eu penso? Aqui é sua língua, pelo menos, a minha vida. Se eu precisar de qualquer coisa aqui, eu falo independente de pessoas. Outra coisa também, pessoas ruins e pessoas boas, existe lá e existe aqui. Não tô falando que lá eu vivenciei coisas de pessoas ruins, porque comigo eu não tive pessoas ruins do meu lado, não, pelo contrário. Se eu fosse basear pelas pessoas que eu convivi lá, eu estava lá até agora. Porque pareceram na minha vida só pessoas excelentes lá. Excelentes, pessoas incríveis, incríveis.
Mas aqui a gente tem mais domínio, sabe? Eu ficava pensando, gente, se faltar pra nós aqui, os recursos são pouquíssimos. Claro que a gente não queria isso, né? A gente não trabalha pra isso, a gente não vive pra faltar, a gente vive pra ter. Mas sabe quando você não tem, não tá nas suas mãos, não tá com você, que você fala que se acontecer qualquer coisa comigo aqui, como que eu vou fazer? E é assim que muitos brasileiros ainda vivem. Ah, faz amizade? Faz. Fiz amizade. Mas eu vou falar com você um negócio, filha. É cada um por si, querida. É cada um por si. É o pau torando pra todo mundo. Pau quebrando pra todo mundo. Então, você me desculpa, é cada um por si. Tá? E aqui, eu não tô falando de amizade, não, de pai. Eu não dependo do meu pai pra nada, da minha mãe muito menos. É o contrário. Eu que ajudo-os. Mas você tem, sabe, jeito. Você sabe. Eu falo que depender de mim aqui, do meu trabalho, dos meus conhecimentos, eu não fico sem fazer dinheiro, assim como o Alessandro. Tem uma desenvoltura fora do normal, mas aqui no Brasil, aqui. Lá a minha desenvoltura, o meu conhecimento, o que eu sei, não vale de nada. Nada. Que coisa incrível. É isso aqui, ó, mas é muito isso aqui pra você conseguir mostrar lá o seu valor. Fiquei passada. Passadíssima. Mas, vai pra meia hora que eu tô aqui falando, né? Foi isso. Experiência incrível, vivi dias incríveis, pude ir lá dentro do parque da Disney, pude ir naqueles campos lindos, maravilhosos, de fazer piquenique de tarde, em praias, a praias de Miami, maravilhosas, andar de bicicleta com os nossos amigos lá também, conhecemos amigos, vivenciamos com amigos nossos daqui lá. Incrível, mas pra mim, os outros lugares fora do Brasil é pra passear. É pra ir, divertir, ficar 10, 15, 20 dias, o que for, e voltar pra trás. Amanhã, mês que vem, ano que vem, isso pode mudar? Pode mudar, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, olha, tudo que eu pensava há um mês atrás, eu não penso mais hoje. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Porque assim como eu pensei, há 6 meses atrás, que lá nos Estados Unidos poderia ser uma mudança de vida. A minha mudança de vida. Já ia, ó, botar o pau pra quebrar, ia fazer isso, fazer aquilo, e não foi. E não foi. E tá tudo bem. Então, posso mudar de opinião daqui uns anos? Posso. Mas agora, neste momento, neste dia de hoje, a minha opinião é, Estados Unidos ou qualquer outro país, é para eu ir passear e voltar para trás. Assim como qualquer outro estado. Não sinto vontade de morar em São Paulo, não sinto vontade de morar no Rio de Janeiro. Nossa, no Rio de Janeiro muito menos. Muito menos. Eu gosto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem oportunidades em São Paulo maravilhosas? Tem, mas o meu trabalho não me pede isso, a minha estrutura de vida não me pede isso. Existem pessoas, por exemplo, Gabriela Veciani, a grande conhecida nossa, hoje virou um exemplo aí de influência digital, foi para São Paulo, a melhor coisa que ela fez na vida. Melhor coisa, lá sim, é o lugar para ela fazer o trabalho dela. Para mim não. Para mim não. Conhecemos pessoas que foram para os Estados Unidos hoje, vive bem, né? Tá lá uns anos, já faz algumas coisas. Ótimo, foi maravilhoso para ela. Ela abandonou tudo aqui, não tem nada aqui. Se dispôs para estava disposta e vive bem lá. Que bênção, que maravilha. Mas para mim não faz sentido hoje mais. Entende? E é isso. Então, passamos momentos incríveis, conhecemos pessoas maravilhosas. Viver lá no condomínio que nós alugamos é muito legal. É um condomínio onde existe vários... Também tem brasileiros e muito... americano, muito hispano. Ó, vou te falar um negócio, americano é porco. Porco. O hispano é sujo. Meu Deus, eu fiquei impressionada com isso. Impressionada quanto eles são, sabe, mal educados quando fazem uma festa. Falando que o brasileiro não é, não. Porque o brasileiro também tem hora que é. Mas é porque tem um mundo encantado, né, dos Estados Unidos, que a gente fica com esse sonho americano, achando que lá é assim, outro mundo. Minha amiga, deixa eu te falar, não é não. Não é não, tá? Não é. Pode falar que tem coisa aqui no Brasil que lá, daqui dá de 10 a 0. Mas é a visão de cada um, tá? Vivi momentos incríveis mesmo. Lá você tem facilidade, igual a gente tinha uma academia muito boa no condomínio, tem uma piscina muito boa no condomínio, você pode entrar, pode nadar, pode ter um espaço aberto muito lindo, tem sim. Mas coisas que condomínios aqui do Brasil também tem. É a gente que não vive em condomínio, dentro de condomínio aqui no Brasil, mas existe condomínios aqui maravilhosos que tem tudo isso também. Então não é nada super fantástico assim, nossa, Deus, o mundo virou outro, nada disso. É só mesmo eu sentir essa vontade de contar essa experiência aqui pra algumas pessoas que têm essa vontade de ir pra lá entender. Que lá sim, você vai vivenciar coisas diferentes. Mas prepara a sua disposição. Prepara a sua disposição, porque às vezes se você não está disposta a se entregar no trabalho aqui, a cair de cabeça no trabalho aqui, se lá você não mudar esse pensamento, as dificuldades viram muito pesadas. As dificuldades viram muito. Eu fiquei impressionada de pessoas há anos morando dentro de quarto. Eu fiquei impressionada com isso. Mas enfim, foi lindo, foi maravilhoso ir na Disney, conhecer pessoas. A gente tentou visitar um Spring lá, mas não deu certo, ainda vou visitar. Mas os Estados Unidos pra mim é pra ir, passear, trabalhar e voltar.
E aí, resumindo, o apartamento lá nós alugamos ele pra frente, o carro, nós tivemos um problema com o carro, ele tá lá no seguro pra arrumar. Conseguimos passar pra frente todos os móveis que nós compramos, passou pra frente. Lá é muito fácil esse negócio de doação, de passar por porque toda hora tem um imigrante lá precisando de alguma coisa. Então, as pessoas vivem muito de doação lá. E seguimos a nossa vida. A Lívia, quando eu falei com ela que a gente não ia mais, ela não se importou, ela achou super tranquilo, tudo bem, mamãe, não tem problema, não vou ficar mais sem meus coleguinhas. Eu tô muito feliz por ter vivido essa experiência, por ter passado por essa experiência, por ter estado junto com o Alessandro, ter aceitado vivenciar isso com ele, a gente sentir. E disso tudo veio a Box for Brasil, que foi algo que nós criamos e que a gente não queria perder lá. E aí nós buscamos meios e formas onde nós tivemos essa parceria da Daniela, que foi bênção, foi Deus que colocou ela na nossa vida, e que ela está seguindo de lá e a gente seguindo daqui. Então, assim, tá caminhando tudo bem. Foi muito válido tudo isso, mas deixo esse recado para quem tem essa vontade de morar nos Estados Unidos. Vá, né? A gente não pode deixar passar dessa vida sem realizar os nossos sonhos, mas se prepare. Se prepare, porque realmente lá dólar não cai da árvore a partir do momento que você entra dentro dos Estados Unidos. Dólar não cai, não sai na torneira a partir do momento que você entra dentro dos Estados Unidos. Então, trabalhe muito, se dedique muito, se prepare para passar vários anos da sua vida só trabalhando. Como poderia ser aqui também no Brasil, né? Obrigado por me dar essa oportunidade aqui, né? Por ter essa oportunidade aqui nas redes sociais de falar esse testemunho mesmo, de dizer. E eu quero fechar falando que a parte mais importante de tudo isso, a mais importante, e hoje eu entendo tudo o porquê nós passamos, que era para estar na presença de Deus. E ele realmente me levou para lá, levou o Alessandro. Foi nesse momento correto para eu encontrar com ele de novo, estar presente com ele, estar próximo dele, estar mais perto dele. E com isso, aqui no Brasil, aproximaram de mim pessoas que são pessoas de Deus e aonde hoje eu consigo conviver mais na presença de Deus, viver com pessoas que estão na presença de Deus, que antes eu acho que eu não conseguiria ter essa proximidade com essas pessoas. Então precisei de ir lá, passar por tudo isso, resolver várias outras questões, mas a principal é estar mais próximo de Deus para continuar minha história com ele aqui no Brasil. E eu vou continuar indo, passeando e voltando para cá.